Olá, alunos! Vamos continuar a análise combinatória. Bom, nas aulas passadas nós falamos sobre o princípio fundamental da contagem. Agora a gente vai dar início à permutação e arranjo, ok? Até a gente chegar na combinação. Bom, o que é a permutação? É um dos assuntos discutidos na disciplina de análise combinatória em matemática, tendo em mãos uma sequência ordenada qualquer com um número n de elementos distintos. Qualquer outra sequência formada pelos mesmos n elementos reordenados, é chamado de permutação. Bom, deixa eu explicar o que esse conceito significa. Bom, permutação é a mudança de posição. Tipo assim, eu tenho 4 elementos para agrupar de 4 em 4. Eu tenho 5 elementos para agrupar de 5 em 5. Imaginem 5 pessoas sentadas em 5 cadeiras, né? Bora brincar brincadeira da cadeira. A gente vai ficar trocando de posição, né? Trocando de posição. Peguei a primeira, coloquei na segunda, peguei a terceira, coloquei na quarta, tô trocando eles de posição. Quando eu faço essa troca de posição, eu tenho a permutação. Também tem permutação a questão do anagrama. Vocês sabem o que é anagrama? Acredito que não, né? Mas algum de vocês já deve ter brincado com o nome de vocês, né? Quando você, por exemplo, teu nome é Ana. Só um exemplo, teu nome é Ana. Aí tu vai formar várias outras palavras, né? Com as mesmas letras do teu nome, né? Então tu vai trocar de posição as letras do teu nome e ver que outras palavras vão ser formadas com sentido ou sem sentido. Então, essa mudança de posição é chamado de permutação. Tu tá permutando, né? Então, a permutação, o número de elementos tem que ser igual ao número de agrupamento. Como eu falei para vocês lá no início, 5 elementos para agrupar de 5 em 5. 4 elementos para agrupar de 4 em 4. 3 elementos para agrupar de 3 em 3. Aqui, onde eu estou colocando o cursor, eu tenho a fórmula da permutação. Pn, permutação de n, n fatorial. Né? Eu já dei também a aula, na primeira aula que a gente falou, do fatorial, né? Então, aqui, ó, P de 4, permutação de 4, 4 fatorial. P de 4, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Porque fatorial, que eu falei lá na primeira aula, é você desmembrar o valor em ordem decrescente até chegar no 1. Você vai multiplicar, ó, 4, porque é permutação de 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, até chegar no 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, a permutação de 4 é igual a 24. Então, permutação de n é n fatorial. Então, se eu tenho permutação de 4, 4 fatorial. Permutação de 3, 3 fatorial. Permutação de 5, 5 fatorial e assim por diante. Então, não esqueçam, permutar é trocar de posição. O número de elementos é igual ao número de agrupamento. Então, lá nós falamos do princípio fundamental da contagem, que eu tenho conjuntos diferentes, né? Agora eu tô falando de permutação, que é trocar de posição, né? Quando eu tenho número de elementos igual ao número de agrupamento. Eu tenho só um grupo e dentro desse grupo eu fico trocando de posição. Não tenho vários grupos, eu tenho um único grupo e dentro desse grupo eu fico trocando de posição. Então, tomem cuidado com o conceito de cada tipo de análise, ok? Bom, um exemplo. Calcule o número de permutações da letra da palavra amor, né? Que é o chamado anagrama. Amor. Observe que a palavra amor tem 4 elementos distintos. O A, o M, o O e o R. Eu tenho 4 letras distintas. Para calcular o número de permutação dessa palavra, utilizaremos a fórmula acima. P de N é igual a N fatorial. Não são 4 letras, olha. A,
M, O e R. 4 letras. Então, permutação de 4 igual a 4 fatorial. Permutação de 4, né? 4 fatorial, então é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. P de 4, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, eu posso formar 24 outras palavras, né, com as letras da palavra amor. Ou nós chamamos de 24 anagramas, né? Portanto, é possível formar 24 permutações diferentes das letras da palavra amor. As permutações de palavras também são chamadas de anagramas. Então, não esqueçam, anagramas são outras palavras formadas com as letras de uma palavra que você já conhece, tá? Quando você troca essas letras de posição, tá? E a gente vem pra cá. Bom, lá eu falei da permutação, agora eu vou falar do arranjo, certo, pessoal? Os agrupamentos formados no exercício de análise combinatória podem ser considerados arranjos simples. Será assim classificado se levarmos em consideração a ordem de seus elementos, ou seja, se os agrupamentos forem diferentes entre si pela ordem de seus elementos. Por exemplo, lá na permutação, que eu falei para vocês anterior, é a troca de posição, né? O número de elementos tem que ser igual ao número de agrupamento. No arranjo, o número de elementos é diferente do número de agrupamentos. Então, se eu tenho 4 elementos para agrupar de 2 em 2. Eu tenho 5 elementos para agrupar de 3 em 3. Só que tem um porém, um arranjo. Eu não posso formar de qualquer forma. A ordem importa. A ordem tem importância. Por exemplo, quem é unidade não pode ser dezena. Quem é dezena não pode ser centena. Quem é medalha de ouro não pode ser bronze, que não pode ser prata. Quem é presidente não pode ser vice, quem é vice não pode ser presidente. Então, esses problemas que a ordem importa são problemas de arranjo. Então, vou de novo lá para o início da nossa primeira aula. Princípio fundamental da contagem. Conjuntos diferentes. Eu vou multiplicar todos os elementos dos conjuntos diferentes. Permutação, formação de anagrama, troca de posição, certo? O número de elementos é igual ao número de agrupamento, é só trocar a posição. Arranjo, o número de elementos é diferente do agrupamento e a ordem importa, eu não posso formar de qualquer forma. A ordem é importante. Então, eu falei do princípio fundamental, eu falei da permutação e agora eu estou falando do arranjo. Quando os agrupamentos de um exercício de análise combinatória forem caracterizados como arranjo simples, para calcular a quantidade de agrupamentos formados, não é preciso esquematizar todos eles. Basta utilizar a seguinte fórmula. Olha só, gente. Arranjo de NPAP. N fatorial sobre N menos P fatorial. N fatorial é o número de elementos, né? E o P é o número de agrupamento. Você vai pegar o número de elementos fatorial sobre N menos P fatorial. Então, lá, a fórmula da permutação é só N fatorial. A fórmula do arranjo é N fatorial sobre N menos P fatorial. Professora, mas como é que se resolve isso? Calma lá, que a gente vai chegar lá. Bom, tá aqui. Exemplo. Bom, arranjo, azão aqui, NPAP. N fatorial sobre N menos P fatorial. Olha só, agora eu vou colocar em número para vocês visualizarem. Arranjo 4, 2A2. 4 fatorial sobre 4 menos 2 fatorial. 4 fatorial sobre 4 menos 2 fatorial. Olha só, é o maior menos o menor. Aí, olha só, gente. 4 fatorial, vocês lembram lá na nossa primeira aula que eu falei, gente, quando eu tiver um fatorial dividindo o outro,
Você desmembra o de cima até chegar no de baixo. Olha, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Mas, professora, como é que apareceu esse 2 fatorial aqui embaixo? 4 menos 2 e fatorial. Aí eu corto o 2 fatorial de cima com o 2 fatorial de baixo. Eu elimino o 2 de cima com o 2 de baixo. Quem é que vai sobrar? Só o 4 vezes o 3. E quanto é 4 vezes 3? 12. Então, o arranjo de 4, 2 a 2 é igual a 12. Certo, pessoal? Bom, aqui eu tenho 3 questões para vocês. Questão 1, a questão 2 e a questão 3. Mas eu não vou resolver ainda. Antes de resolvê-la, eu quero chegar bem aqui. Eu preciso esclarecer melhor a questão da permutação e do arranjo. Bom, eu vou colocar aqui uma palavra, né? E vou calcular a permutação dela. Vamos lá, deixa eu pensar aqui numa palavra. Carlos. Deixa eu aumentar aqui. Bom, Carlos, certo? É um nome. Quantas letras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 letras, então eu quero saber quantos anagramas ou quantas permutações eu vou formar com essas 6 letras. Então, permutação, certo? De 6. Igual 6 fatorial, certo? Igual 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Igual 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. Então, eu posso formar 720 anagramas, certo? Aí, por exemplo, eu tenho uma outra questão aqui de anagrama. Bora pensar aqui. Eu tenho 5 cadeiras para sentar 5 pessoas. De quantas maneiras elas podem sentar? São 5 cadeiras e 5 pessoas? Então, permutação de 5. Certo? Permutação de 5 igual 5 vezes 4. Desculpa, não coloquei ainda, né, para vocês. Permutação de 5. Para ficar claro. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 igual a 120. Então, tem 120 maneiras de se sentar. Certo, pessoal? Então, permutação é a troca de posição. Pode ser um anagrama, pode ser um agrupamento com a quantidade de elementos igual ao agrupamento, certo? Mas a resolução é bem simples. Quando chegar no arranjo, por exemplo, de 5, deixa eu só colocar aqui, arranjo de 5 agrupado de 3 em 3. 5 elementos, né? Agrupado de 3 em 3. 5 elementos agrupado de 3 em 3. O que eu vou ter? Eu vou ter 5 fatorial dividido, tá? Eu vou usar essa divisão aí, dividido por 5 menos 3. Mas quanto é 5 menos 3? Não é 2? Então, vai ser 2 fatorial. Desculpa. 2 fatorial. Igual. Bom, eu vou desmembrar o 5
até chegar no 2. Eu vou usar aqui a equação de fração, bora ver se vai ficar melhor. Olha só o que eu vou fazer. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Eu desmembrei o 5 até chegar no 2. Igual. Bom, eu vou eliminar o 2 de cima, o 2 fatorial de cima e o 2 fatorial de baixo. O que vai sobrar? 5 vezes 4 vezes 3 igual. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então, é assim que se resolve uma questão de arranjo, utilizando esta fórmula. Só que também tem uma outra maneira. Bom, o arranjo, ele também pode ser resolvido pelo princípio fundamental, mas só quando estiver resolvendo o problema eu explico para vocês as duas maneiras de resolução. Ok, gente? Agora preste atenção. Cuidado com essa ideia aqui do eliminar. Por que eu vou desmembrando 5 até chegar no 2 fatorial? Porque continua com a simbologia de fatorial. Porque eu não cheguei no 1. Não sei se vocês lembram lá do nosso primeiro vídeo. Enquanto eu não chegar no 1, continua com a simbologia do fatorial. Ok? Aí deixa eu voltar aqui para a questão. Bom, a questão 1. Quantas senhas com 4 algarismos diferentes podemos escrever com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Essa é a nossa primeira questão. Segunda questão. De quantas maneiras diferentes, olha lá, 6 amigos podem sentar em um banco para tirar uma foto? Questão 3. Determine o número de anagramas. Bom, essas 3 questões eu vou resolver depois, certo? São 3 questões que vai ficar para a gente resolver depois. São questões de arranjo e de permutação. Eu vou tentar resolvê-las num quadro para ficar melhor para vocês entenderem, tá? Mas no princípio eu quero que vocês entendam a diferença entre o princípio fundamental, permutação e arranjo. E também vocês vão entender como é que eu posso resolver o arranjo pelo princípio fundamental. Não se preocupem, que depois a gente vai exercitar, como a gente já exercitou o princípio fundamental, a gente vai exercitar a permutação, a gente vai exercitar o arranjo, até a gente conseguir misturar tudo. Mas lembrando que ainda não acabou os tipos de análise combinatória, ainda falta a combinação, ok? Mas por hoje a gente fica aqui.